Oi, Juliana, tudo bem? Oi, boa noite, Lucinéia. Boa noite Tudo a bom? Nossa, como todos. você tá linda, menina. Obrigada, você também. E aí a gente vai falar de um tema que é muito empolgante, né, Juliana? Olá, É, Paula, tudo bem, Paulinha? Boa noite, meu amor. Obrigada pela presença de vocês. Quem esteve, né, Ju, na live passada, nós criamos um canal no Telegram para que a gente possa estar mais perto de vocês, né? Para que a gente possa colocar lá os e-books, as tarefas para vocês fazerem, para que vocês possam crescer cada dia mais, mas crescer de uma forma mais estruturada, né, Juliana? Crescer realmente, não é simplesmente fazer uma promoção, ganhar um dinheiro aqui, depois perder ali, mas crescer de uma forma estruturada como um grande negócio e prosperar nesse negócio que é o nosso objetivo, acho que é o objetivo de todas que estão aqui, né? Aproveitando, olha, quem já está entrando, clica aqui nesse aviãozinho e compartilha, né, Juliana, com outras colegas que você também deseja que cresça, porque quanto mais a gente desejar que o outro cresça, a gente também cresce por, né? Então, gente, compartilhe, dê coraçãozinho, vamos incrementar, vamos agitar aqui a nossa live, porque hoje está quente o assunto, né, Juliana? Olha que hoje lindo, tá. ó. Ó, peguei um coraçãozinho até azul, que é a minha marca favorita. Quem gosta de azul, eu amo azul. Eu Hoje também está gosto. agitada. É, né? Adoro azul, olha lá atrás é azul, parede azul. Eu gosto bastante. Gente, então hoje nós vamos falar, né, Juliana, sobre análise de mercado. Só dar uma recordadinha do que nós falamos na live anterior, Ju. Sim, sim, sim. Deixa eu só arrumar aqui o fone. De antemão, peço desculpa a vocês, que eu tenho um chicletinho canino atrás de mim aqui. Então, se porventura ele se manifestar no meio da live, não estranhe, tá? Porque ele, Ah, na é o verdade, Zeca. é o Zeca, é a minha sombra. Então, me desculpem se porventura ele se manifestar. Bom, nas lives anteriores, né, Lu, a primeira live, principalmente, nós falamos sobre empreendedorismo. E por que que é Isso, legal a gente recordar isso? Né? Porque ele é o start hoje do nosso assunto, tá? Na live passada nós falamos sobre o sumário executivo. O sumário isso. executivo, gente, ele é um resumão do plano de negócios, tá? A gente, no e-book que a gente compartilhou com vocês, esse material gratuito, ele é um guia prático, bem didático de como que vocês podem construir esse sumário executivo. Mas esse sumário executivo, ele é feito principalmente ao final de todo o processo do plano de negócio. Porque, como nós falamos na live anterior, aliás, o plano de negócio ele é composto por 5 etapas, tá? Então, é o Isso. sumário executivo, análise de mercado, o plano de marketing, o plano operacional e o plano financeiro. Então, depois que a gente estruturar todos esses planejamentos, aí a gente recorre ao sumário executivo, revisa ele, vê se está tudo certo, e aí a gente tem esse plano de negócio concluído, tá? E aí, na E ele primeira ficou live, muito lindo, né, Juliana? ficou, Nossa, né? ficou muito legal o e-book, gente. Ficou bem assim didático. Tem espaço para você preencher com relação a você, ao seu negócio. À medida que você vai lendo e vai preenchendo, você vai compreendendo melhor, né, o teu negócio e como você pode fazer ele crescer. Então, ficou muito legal. E a gente vai ter um outro depois dessa live. Então, vocês entrem depois no Telegram, no link da minha bio tem a entrada, vocês podem entrar, baixar. E também tem os outros vídeos, né, Juliana? Quem perdeu alguma coisa, os vídeos ficaram gravados e estão lá no Telegram também, tá bom? Sim, Desculpa, sim. cortei você. Vamos lá. Imagina, imagina. Então, a primeira live, nós falamos sobre empreendedorismo, né? E um fator bem determinante que a gente pode extrair dessa live é o tal do foco empreendedor. Por que que eu estou voltando nesse assunto, tá? Porque ele é a premissa nossa para a gente começar a analisar esse mercado. A partir do momento em que eu já me determinei, eu já
entendi enquanto esteticista, profissional da área de beleza, de estética, de bem-estar, aí eu começo a falar de mercado, tá? E aí eu consigo entender quem eu quero ser. Qual é o perfil do meu espaço, por exemplo? Qual é o perfil da minha clínica? Como eu vou atender, se é a domicílio, se é um espaço físico? Como é que eu vou chegar até esse meu cliente? Então, por isso que o foco empreendedor, ele é muito importante, ele é um start que a gente tem que estar muito bem mapeado nesse cenário, tá? Antes de a gente começar a falar dessa análise de mercado como um todo, é preciso que vocês entendam uma sombrinha aqui atrás de mim já se manifestando, gente, me perdoe. É preciso que vocês entendam o seguinte ponto: público-alvo e persona, tá? Gente, quando a gente fala, nós vamos falar aqui também de determinação de cliente, de público-alvo hoje, porque faz parte dessa análise de mercado, mas é preciso que vocês entendam que quando a gente fala de público-alvo, nós estamos falando de um público físico, tá? Ele é um público aquele tangível, aquele que a gente tem contato na vida real, né? Então a gente consegue entender esse cara, tá? Quando a gente fala de persona, quando a gente fala de by personas, nós estamos falando de um mundo digital. Então esse público, ele é meio que, entre aspas, fictício. Ou seja, nós temos esse público mapeado, mas a gente não sabe direito quem é ele, né? A gente não consegue ter esse relacionamento natural ou pessoal como a gente tem no plano no físico, tá? Então, esse assunto de persona, a gente vai abordar mais lá para frente, quando nós entrarmos na questão do marketing digital, porque eu tenho certeza que essa é uma dúvida que acaba ocorrendo na cabeça de vocês. Vocês talvez tenham ouvido já essas termologias de persona, público-alvo, tá? Então, só para a gente agora esclarecer que persona nós vamos falar lá na frente quando a gente falar de marketing digital, tá? E aí, retomando o que nós falamos nas outras lives também, né, Lu? Por que a gente não começou pelo marketing digital? Porque se a gente não tem um plano de negócio, se a gente não sabe quem nós somos, onde nós estamos, quem nós queremos atingir, não adianta nós estabelecermos um marketing digital. Não adianta a gente estabelecer ações que ela não tem objetividade nenhuma, tá? Então, justificando por... Oi, pode até falar. só, né, complementando o que eu vejo, que muita gente pega esse gancho de marketing digital, começa até a fazer umas postagens legais, mas como ainda não tem todo esse plano definido, ela chega num ponto que ela já não sabe mais o que postar, ela perde engajamento, ela começa a perder, né, o pessoal que curte, começa a perder porque ela não tem exatamente definido, né, ela começa a misturar algumas publicações que acabam matando outras, né? Então, assim, é legal o marketing digital? Muito, né, Ju? Muito, eu acho assim fantástico. Mas você tem que, pelo menos, primeiro ter esse plano, né, Ju? Porque aí sim você fica muito mais assertivo, você sabe exatamente o que você quer. Eu quero traçar esse plano primeiro, depois aquele, depois aquele. Então, você vai fazendo numa sequência mais lógica e as suas postagens, elas acabam sendo diferentes, porque a gente vai falar sobre isso, né? Elas não ficam alguma coisa de copia e cola, sabe? Ela fica algo muito pessoal que traduz a sua identidade, a sua linguagem, né, Ju? A forma como você aborda o seu cliente, que é diferente do seu concorrente abordar, né? Então é legal sim o marketing digital, mas a gente precisa conhecer primeiro esse preâmbulo, esse início, né, Juliana? Sim, é isso que precisa ficar claro, né, Lu? Como nós já falamos nas outras lives, nós optamos por começar pelo plano de negócio, porque o marketing digital, ou nós estamos na era digital, né? Isso é inegável.
E aí o pessoal não entende o marketing digital e também não entende o que é marketing de conteúdo para o marketing digital, né? Então, são Exatamente, isso. processos que o pessoal acaba atropelando. Então, por isso que nós optamos por começar por esse plano de negócios. Hoje nós vamos dar uma pincelada sobre análise de mercado para que a gente consiga ter mais assertividade quando a gente fala, então, quando a gente for falar lá na frente de marketing digital, tá? E aí é preciso ficar claro, por que eu falei de falar, dar uma pincelada na análise de mercado? Porque é uma temática, é uma etapa muito extensa e muito complexa do plano de negócio. Como eu disse, muita gente tem medo, né, quando ouve essa palavra plano de negócios. Gente, plano de negócios, eu vou salientar em todas essas lives, tá? Nada mais é do que um documento direcionador, tá? Que ele deve ser revisto exaustivamente de acordo com qualquer tipo de mudança ou de mercado, ou de comportamento de mercado econômico, ou de tecnologia, que a nossa área, né, de estética vive tendo alterações tecnológicas também, tratamentos surgem a todo momento. Então, esse plano de negócio é só um direcionador. Então, fiquem calmos, não Muita criem, calma. desmistifiquem esse monstro quando a gente ouve falar de plano de negócios, tá? Quando a gente, vamos falar então agora de análise de mercado, então, Lu, quando a gente fala Vamos então embora. de análise de mercado, é preciso que a gente se debruce no próprio mercado. Nossa, Juliana, mas isso é óbvio. Sim, mas o óbvio nem sempre é tão, eu costumo dizer que o óbvio nem sempre é tão óbvio, sabe, Lu? Porque é muita informação. Então, o que a gente vai fazer aqui, e também no e-book que a gente vai distribuir para vocês lá no Telegram, é um roteirinho para ajudar vocês a mapear um pouquinho desse mercado, tá? Então, primeiro, como a gente já falou lá atrás, a gente já sabe que tipo de profissional de estética que eu quero ser, que tipo de clínica que eu quero investir, né? Se é uma clínica, se é um espaço, se eu vou fazer atendimento a domicílio. Aí sim eu vou começar a ver qual é o meu diferencial. Aí, gente, é preciso ser muito sincero com vocês mesmos, sabe? Ah, mas eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Gente, vamos analisar com muita Calma, né? cautela, com muita prudência e com muita sinceridade, com muita honestidade. Quando vocês olham para vocês enquanto empreendedores, também, obviamente, como profissionais, mas também como empreendedores, eu quero que vocês analisem qual é o diferencial de vocês perante ao mercado. E aí a gente vai falar do mercado, tá? E aí, tem um negocinho que vocês já devem ter ouvido falar muito, que também é um outro monstro, mas também vamos desmistificar aqui, é uma tal de análise SWOT. O que é essa análise SWOT? Gente, nada mais é do que um mapinha, tá? De perguntas e respostas que vão nos ajudar a direcionar, a encontrar quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, quais são as oportunidades que o mercado tem a nos oferecer, quais são as ameaças também que ele tem a nos oferecer, tá? Então, quando a gente faz esse mapeamento, eu consigo ter mais assertividade nesse meu diferencial. Então, assim, por exemplo, qual que é o meu ponto forte? Então, obviamente, a gente vai partir do pressuposto que a capacitação técnica de vocês está em dia, tá ok? Vocês já estão buscando esse aperfeiçoamento de forma constante. A partir desse pressuposto, a gente vai ver outros aspectos. O meu atendimento é bom. Gente, mas quando eu falo atendimento bom, é um atendimento que vai desde a recepção. A gente sabe, né, Lu, eu também vejo isso muito na consultoria, às vezes muitos dos problemas dos espaços de beleza parece besteira, parece loucura, mas um dos problemas às vezes está na recepção, tá? A Eu- recepcionista às vezes não atende bem,
às vezes ela não tem informação certa, às vezes ela tem problema sério de agendamento, às vezes ela passa preço errado, parece besteira, mas é seríssimos problemas que Gente, quem alguns tem clínica já espaços... passou por isso, né? Escreva aí se vocês já passaram por isso, já tiveram uma pessoa, às vezes vocês contratam, ou porque é conhecido, ou porque é parente, mas ela não tem uma noção, ela não sabe, né? Como trabalhar com a área da estética, e às vezes ela acaba emperrando mesmo as coisas, né? No atendimento, na marcação, esquecendo. Isso é muito comum acontecer, viu, Ju? Eu perdi uma das Sim. minhas clínicas por conta do atendimento. Eu deixei uma Uhum. pessoa no atendimento e assim confiei muito, mas ela não tinha essa expertise e acabou assim caindo muito o número de pacientes que passaram até a reclamar do atendimento, sabe? Sim. Porque ela não tinha a mesma visão, nem o mesmo valor que eu tinha com relação à clínica. Então Gente, ela não conseguia bater. pode parecer besteira, às vezes a gente coloca o foco na capacitação de algum colaborador, né? E a gente esquece que um dos Da pessoa pontos que atende. principais é quem atende, é recepção. Às vezes a pessoa não tem tino para lidar com o público, tá? Exatamente. Então, não é detalhe, tá, gente? Então, o atendimento que começa na recepção e até os próprios colaboradores de vocês é algo que tem que ser avaliado muito de perto por vocês, tá? Até mesmo vocês, se forem profissionais liberais, se forem autônomos também. Às vezes tem dia que a gente está cansado, a gente está estressado, com um monte de problema. Gente, não adianta. É sorriso no rosto, a gente tem que levantar a cabeça e a gente sempre passar positividade. Uma coisa que é preciso que a gente entenda aqui. Quando a gente fala de estética, a gente está vendendo sonho, a gente está vendendo, a gente se Bem-estar, projeta né? bem-estar. Então, quando a gente fala de ponto forte, é isso também. É aquela pessoa que está sendo atendida pela gente, ela se sentir bem. Agora, se eu chego lá mal-humorada, desanimada, com aquela energia baixa, gente, essa pessoa pode, às vezes, até não entender, porque, às vezes, a sua capacitação, o seu atendimento, o seu tratamento está ótimo. Às vezes, ela não consegue nem identificar o porquê que ela não gostou do seu tratamento. Às vezes é o nosso próprio jeito de atender. Simplesmente porque às vezes a gente não está bem naquele dia. E, gente, nós somos seres humanos, isso acontece com todo mundo, né, Lu? Né? A gente que Sim. às vezes a gente está em sala de aula diariamente, a gente às vezes, muitas vezes a gente também não está bem, né, Lu? Mas nós vamos lá porque a gente tem que motivar, a gente é o fator motivador. E na estética, pior ainda, a gente vende sonho, a gente vende, como você disse, o bem-estar. E se nós não estivermos assim, aí também já temos um problema. Então, o que era para ser um ponto forte, um diferencial nosso, pode vir exatamente no caminho contrário, tá? Então, atendimento, ele é essencial, tá? Seja nosso, seja de algum colaborador nosso. E ele pode ser um ponto forte nosso. Outro ponto forte que a gente pode colocar como diferencial, gente, é localização, tá? Às vezes, a gente sabe que a localização implica em aluguel também, né? Um espaço bem localizado, o aluguel também tende a ter um valor mais alto, Maior. né? Maior. Então, mas a localização, sim, pode ser um ponto forte que a gente pode destacar, tá? Outra coisa Du, que pode ser... Oi, Du, tudo não, a Du bem? falou que ela ficou por meio ponto aí, ó lá. Mas eu adoro você. Ah, oi, Du. Além da localização, a gente também tem outra coisa que pode ser nosso diferencial. Gente, de novo, a gente trabalha com beleza, a gente trabalha com sonho, a gente trabalha com bem-estar. Decoração do espaço. Nós já falamos aqui há um tempo atrás, né, Lu?
Às vezes a gente está sim. atendendo naquele espacinho que nós reservamos na nossa casa, e aí tem aquela zona, marido passando, filho gritando, filho jogando. Gente, isso daí também pode parecer supérfluo, mas não, tá? Quando a gente foi dedicar um espaço para a gente fazer esse atendimento, nós temos que tornar esse local o melhor, o mais confortável, o mais sereno possível, ok? Outra coisa, obviamente, qualidade dos nossos próprios serviços. Por isso, a busca pela capacitação técnica, ela tem que ser constante. Como nós já falamos aqui, essa é um mercado extremamente dinâmico e competitivo. Se nós não nos atualizarmos, a probabilidade de nós ficarmos defasados é altíssima, tá? Então, eu estou dando exemplos, tá, Lu, de listas que nós podemos fazer aí, para a gente buscar o nosso diferencial. Então, atendimento, localização, como eu disse agora, decoração, os profissionais, que são os meus colaboradores, se eles também têm que estar na mesma linha que nós que somos empreendedores estamos. Então, ele também tem que ter uma boa qualificação técnica, ele também tem que atender com tanto entusiasmo quanto a gente. Então, a gente tem que falar a mesma língua. Outra coisa, como nós falamos da recepcionista, outra coisa que acontece com bastante frequência, né, Lu? Às vezes os colaboradores também podem acabar atrapalhando no desempenho do nosso negócio, né, Lu? Você já teve clínica, você sabe como que o colaborador... Eu sei como é que é. Você sabe que eu estava conversando com uma profissional esses dias, ela falou assim para mim, poxa, Lu, eu tenho os colaboradores, eles vêm aqui para trabalhar comigo, aí eles entendem o que é que eu estou fazendo e chama aquele cliente, aquele paciente para ir para um outro espaço, eles abrem outro local, tipo assim, fazem um mini curso comigo e depois vão trabalhar fora. Então, gente, assim, quando a gente tem um colaborador ou traz um colaborador para dentro da sua clínica, do seu espaço, existe um contrato que tem que reger todos esses termos. Ou seja, quando eu estou, por exemplo, se eu for trabalhar na clínica da Juliana, eu não sou mais Lucinéia. Eu sou Juliana, porque eu tenho que estar trabalhando de acordo com os valores e a missão da Juliana. Os pacientes são da Juliana, porque a gente tem algo que se chama ética, né? E muitas vezes o profissional, ele não entende muito bem, aí ele vai, pega o cliente de outro, sai, só que o universo da estética é muito pequeno. E todos ficam sabendo de tudo, gente, todo mundo fica sabendo de tudo. O que chega para mim de informação é impressionante, sabe? Eu estou aqui, né? Dentro da Ideal e mesmo assim eu fico sabendo de muita coisa, de muitos profissionais, de tudo. Então, o que a gente precisa ter muito claro, né, Juliana, não é simplesmente contratar. Você sabe fazer, mas a gente tem que investigar quem vai ser o nosso colaborador, onde ele já trabalhou, né? Quais são realmente os valores dele para ver se casa com os seus. Porque não é simplesmente colocar mais gente, abrir e depois você se decepcionar, como o que aconteceu com essa profissional, né, que chegou para mim e contou isso, né? Ela tristemente contou isso. Aí eu falei, mas você fez o contrato? No contrato você colocou todas as cláusulas, né? Ou seja, o que ele pode, o que ele não pode fazer, como é que ele tem que agir, até como ele tem que se vestir, né, Juliana? Porque isso também é importante. Não tinha colocado. Não tinha nem contrato, entendeu? E isso, infelizmente, vocês que são da área de estética, vocês sabem que, infelizmente, é uma realidade muito comum, tá? Então, são situações que nós temos que estar muito atentos quando a gente vai criar o nosso negócio, tá? Afinal, é o nosso esforço, é o nosso sonho, é o nosso investimento que está ali, né? Então, ele merece todas essas precauções, perdão, aqui que agora deu um trava-língua. Bom, tá? Então a gente deu alguns exemplos de como que a gente pode listar esses pontos fortes aí. Entenda uma coisa, ao mesmo tempo em que nós listamos esses pontos fortes, e aí eu citei esses exemplos, de repente eles podem ser nossos pontos fracos, tá?
Por que que é interessante nós listarmos isso? Porque quando nós identificamos nossos pontos fortes, a gente vai trabalhar esses pontos fortes. E os pontos fracos também, obviamente, em termos de melhoria. Então, se o meu atendimento não é bom, eu vou investir no meu atendimento. Se o meu colaborador não tem capacitação técnica, eu vou investir ou vou investir um curso para ele, eu vou solicitar, enfim, de acordo com o trâmite que vocês têm entre vocês, tá? Outro, por exemplo, como eu falei, um ponto forte pode ser estacionamento. Gente, de novo, pode Nossa, parecer pega muito. besteira, mas É, estacionamento, local para parar carro, às vezes a gente quer chegar, quantas vezes a gente quer ir em algum local, em algum centro estético, e a gente não tem onde parar o carro, e a gente vai uma é, vez e acaba, gente, parece besteira, mas a gente às vezes acaba trocando de prestador de de serviço, de local. clínica, por conta de não ter onde parar o carro. Tá? Isso também não é algo tão raro de acontecer, tá? Não é Outra, mesmo, João? né? Então, assim, ou fácil acesso ao metrô, obviamente nós estamos falando que todas essas considerações implicam em valor de aluguel, tá? Então, quando vocês forem escolher o local de trabalho de vocês, várias situações têm que ser levadas em consideração. Tá? Então, é acessibilidade, o cliente de vocês tem fácil acesso, tem muito concorrente próximo ao local de Próximo. vocês, tá? Quando a gente fala de espaço de beleza, eu já disse aqui em outras lives, né? Aqui na Zona Norte, na rua onde minha mãe reside, onde minha mãe mora, é impressionante a quantidade de salões de beleza que tem num espaço de 2 quarteirões, tá? Então, ali é uma briga ferrenha para conseguir clientes, um matando o outro ali, tá? E, obviamente, tem aqueles que já são consolidados no mercado. Agora, os que estão começando acabam apanhando mais. Então, tudo isso daí acaba sendo, tem que se levar em consideração na hora da escolha do local também, tá? Ju, a Fátima, ela concorda com a gente. Ela falou que realmente, né, Fátima, você já teve problema de estacionamento? Ela concorda que realmente estacionamento é algo que pega. As pessoas querem facilidade, elas querem entrar, sair com uma facilidade, né, Fátima? E Não, aí e é outra, complicado mesmo. Ô Lu, já teve caso que também não é um caso só, que às vezes a cliente quer parar um lugar, para no lugar errado, acaba levando multa, aí depois, nossa, é uma dor de cabeça, Uma confusão, é uma é. confusão. Estacionamento é algo, sim, gente, a se levar em consideração, né, Fátima? Acho que você deve talvez ter passado por isso também. Então, tá. Pois é. Então, você entende do que a gente está falando aqui. Outra coisa também que pode ser considerado um ponto fraco, Lu, que nós vamos abordar com mais calma lá na frente, é a divulgação, tá? Como você já falou hoje. Ou é a falta de, ou é a má divulgação. Eu não sei nem o Divulgação. que é pior, sabe, Lu? Às vezes, a não divulgação é melhor do que a divulgação errada, Ruim, tá? é. Porque quando a gente comunica de forma errada, a gente costuma falar em marketing, quando a gente lança um produto, um serviço, ele é muito complicado porque vários aspectos são levados em consideração. Agora, quando a gente tem que relançar, é muito pior. Por quê? Porque as pessoas já tiveram uma experiência com aquele serviço. Então, quando a gente fala de divulgação errada, é complicado porque aquelas pessoas que já tiveram contato com a nossa marca, né, com a gente empreendedor, é difícil a gente reverter e falar, olha, desculpa, errei, viu, estava brincando, não foi É. bem isso que eu quis dizer. A gente já perdeu a credibilidade. Então, é preciso ter muita cautela, como a Lucinéia já comentou aqui, o pessoal, nessa ânsia de fazer marketing digital, sai postando conteúdo sem nenhum tipo quando eu falo De assertividade, é de direcionamento, né, Ju? direcionamento, de foco. É, Acabam postando é, coisas nada a ver, acabam misturando o pessoal com o profissional. Aí o cliente é. olha aquela página no Instagram
e fala, meu Ele Deus não do céu, sabe. o que é isso? O que ela está vendendo? Do que ela é boa? O que o marido dela tem a ver com isso? Então, assim, E outra coisa, cuidado. né, Ju? Olha, tem muita gente postando aquilo que ele gosta e não aquilo que o cliente gostaria de ver. São duas coisas diferentes. Tem assuntos que eu amo, mas eu não posto, porque não é o que o meu público gostaria de ver. Ah, mas essa foto tá tão linda, é roxo com verde batata. Mas aí você vai fazer a pesquisa e seu público não curte, né? Então, às vezes a gente também posta algo, e assim, gente, o seu Instagram profissional não é sobre você, é sobre o seu cliente, é sobre o seu paciente, é para ele que você vai falar. Não é para você, não é para se enaltecer, não é para você o Instagram. O Instagram é para o teu cliente, é para trazer o teu cliente. Ele é um instrumento, né, Ju, de negócio, entendeu? Ele não é uma autobiografia. Aliás, livros de autobiografia não vendem. Já diz Roberto Chiniachiki, não vendem. Quais os livros que vendem? Aquele que soluciona um problema do outro. Então, o Instagram é para isso, entendeu? Para Exatamente. solucionar dúvidas do seu paciente. E eu vou além, viu, Lu? Quando a gente fala de negócios, né, o único momento em que a gente coloca esse verbo em primeira pessoa é quando a gente faz o motivador, eu quero ser isso. A partir do momento em que eu determinei, como eu acabei de falar lá do foco empreendedor, eu quero trabalhar, ser uma esteticista especializada em limpeza de pele. Aí eu Isso, estou falando em primeira pessoa. A partir daí que eu montei o meu negócio de acordo com o meu sonho, com o que eu quero, com os meus objetivos, aí, a partir daí, gente, não é mais em primeira pessoa. Eu sempre falo isso em aula exaustivamente. Quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de mercado, é o mercado quem dita, não somos nós. É o mercado quem determina, não somos nós. Não é porque a gente gosta de exatamente. azul, como é o caso que eu e a Lu aqui acabamos de falar, que a gente gosta da Adoro cor azul. azul, né? Que o mercado vai gostar também. Aí, o mercado às Sim, vezes gosta de rosa. Então não é porque eu gosto de azul que eu vou sair colocando azul em qualquer lugar. Não, é o mercado. A gente tem que atender à necessidade do mercado e não a nossa. Então, cuidado ao conjugar o negócio de vocês, a gestão do negócio de vocês em primeira pessoa, tá? Então, exatamente. determinamos esses pontos fortes, determinamos esses. Outro ponto fraco, viu, Lu, que a gente pode também destacar aqui, é a alta rotatividade, às vezes, de colaborador, tá? Como a gente, às vezes, não tem, temos pergunta aí, Aqui, Lu? João, temos. Ó, deixa eu ver aqui. Ui, Ah, grandona. Cris, falou tudo. O maior pecado de muito empreendedor por aí é se fixar na divulgação daquilo que ele gosta, das preferências particulares deles e acaba negligenciando o consumidor. Perfeito. É isso mesmo. exatamente, Cris. Engraçado, porque parece que a gente está falando algo que todo mundo entende, né? Mas não é, Isso, né, Cris? É é, muito é. difícil a pessoa sacar isso. E quem saca é quem sai na frente mesmo. Por isso que eu Perfeito. sempre falo, né, gente? Às vezes eu me ouvi falando muito nisso. O óbvio nem sempre é tão óbvio, né? Às vezes É, a gente é. precisa dar um start aí, uma clicada para a gente falar, opa, né? Mas é tão óbvio, como é que eu não vi isso antes? Mas é isso Mas a mesmo, gente Cris, não está vê mesmo, certinho. é. Né? É porque é natural, porque a gente está tão imerso no nosso Universo, né? negócio, no nosso universo, que a gente acaba esquecendo de olhar para os lados, né? Então, a questão voltando aqui à questão da rotatividade do colaborador, tá? Então, mais uma vez, quando a gente, às vezes, escolhe errado esse colaborador, e aí, às vezes, ele também o cliente acaba se identificando com aquele colaborador, cria uma fidelização, daqui a pouco aquele colaborador É. sai. Aí, vai lá, se acostuma com outro, aí aquele colaborador sai. Então, assim, às vezes, a alta rotatividade também pode ser um ponto fraco do nosso negócio, tá? Para a gente fechar essa tal de análise SWOT, tá? A gente vai também olhar para o mercado e ver quais são as oportunidades do mercado, né? Como que a gente vai analisar isso? A gente vai ver quais são os tratamentos que nós já definimos, lembra, sempre no foco empreendedor.
A área da estética é um mundo inteiro, Imenso. mas a gente já funilou, a gente já fechou, determinamos que área, que tipo de serviço que nós vamos seguir. Determinado esse tipo de serviço, nós vamos ver o que o mercado está oferecendo de novo para aquele serviço. Tá? E aí a gente vai apresentando novas soluções de tratamento para aquele nosso cliente. Tá? Então, isso é uma oportunidade. Tá? Mais para frente, a gente vai falar sobre tendência, sobre mega tendência, que aí, vamos falar um pouco mais para frente para não confundir, não ficar muita informação ao mesmo tempo. Tá? Então, quais são esses novos tratamentos? Quais são os novos equipamentos? Então, tudo isso pode ser gerado para a gente, pode ser visto para a gente como ameaça. Perdão, me perdoe, como oportunidade. Tá? E aí, quando a gente fala de ameaça, a gente pode estar falando de repente, de uma desatualização de preço, a gente pode estar falando de uma crise econômica, de uma pandemia, né, que nós estamos aí inserida nessa realidade. Atravessando ainda. Atravessando ainda, e ainda sem prazo de término, né? Tá? Então, desculpa, gente. Então, isso é um ponto, isso pode ser uma ameaça para a gente. Tudo bem, gente? Então, assim, quando a gente começa a analisar esses nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, a gente consegue identificar qual é o nosso diferencial. E aí, como eu disse agora há pouco, esse diferencial de forma honesta, de forma racional. Não aquele diferencial que, sabe, alguém que gosta, passa a mão na nossa cabeça, você é tão bom nisso, mas será que isso é verdade? Então, quando a gente põe isso no papel, a gente racionaliza, a gente consegue mapear, e aí sim a gente consegue ter mais assertividade nesse diferencial. Aí, beleza, identificamos esse diferencial, agora a gente vai falar quem é esse nosso público. Só que antes disso, Ju, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação, ficou alguma coisa que não entendeu, né? Se vocês tiverem alguma... Fala, olha, eu tenho uma dúvida nisso, não gostei, não acho que eu sou assim, não tem problema. Pode discordar também, viu, gente? Isso. Fiquem à vontade. Aqui eu acho que é para a gente discutir mesmo, para a gente poder crescer, é essa, né? Exatamente. Para a gente poder crescer juntos. Por isso que a gente adotou a temática conversar, né, Lu? Que é justamente para a gente poder trocar experiência. Bater um papo. A gente bater um papo, exatamente, né? De repente fica mais fácil a gente assimilar, trocando experiência, como a Fátima, né, que disse a questão do estacionamento, você também trouxe as suas experiências pessoais, eu também, de alguns clientes também aqui da consultoria. Então, é exatamente isso. A gente colocar aqui nessa mesa redonda, gente. Podemos seguir? Até aqui tranquilo. É isso aí, Fátima. Podemos seguir, gente, tudo bem até aqui. Depois vocês vão ter o e-book, que eu falei para vocês no nosso canal do Telegram, tá no link da bio, aqui do meu Instagram. Pode clicar, entrar, ficar à vontade, tem bastante coisa lá, tá bom? Então, bora. Então, bora. Agora nós vamos falar no tal do público, né, Lu? Que esse é um dilema. Gente, vamos lá. Quando a gente fala de público, entendam que ele é um negócio muito macro, muito aberto. Ele é amplo, né? É muito amplo, tá? E quando a gente fala do físico, o que a Fátima está falando? Eu gosto de tudo, da estética, não consigo determinar algo para fazer. Aos poucos, isso é um problema. Vamos conversar, Fátima. Nós vamos juntos, nós vamos tentar direcionar isso daí, Fátima. Os e-books talvez te ajudem a determinar esse tipo de serviço, tá? Você sabe por quê, Fátima? Quando a gente gosta de tudo, quando a gente faz tudo, nós não podemos ser bom em tudo, sabe? Então, quando você determina, você pode até fazer outras coisas, mas quando você determina uma ação, uma atividade em que você se coloca como expert, né? Que, nossa, você manja muito e tem excelentes resultados, isso te dá nome. É isso que vai ser o seu diferencial. Quando alguém
for procurar você, vai procurar por aquele diferencial. Quando as pessoas me procuram porque elas querem saber de ortomolecular, quando elas me procuram porque elas querem saber de fisiopatologia, então elas buscam, elas entram em contato porque elas sabem que a minha expertise na estética é entender todo esse processo, tá? Mas eu tive que optar por uma expertise, não quer dizer que eu não entenda de outras coisas, mas que eu me sobressaio dentro desse tema, sabe, Fátima? Então, tudo daquilo que você gosta, o que você faz melhor? O que você apresenta aquele resultado que quase ninguém apresenta? Onde você é expert, entendeu? E é por aí que você começa a ter o seu nome, né? A ter o seu nome em evidência, tá bom? Mas a gente pode conversar sobre mais lá no grupo, viu, Fátima? Vai ser ótimo conversarmos. Sim, sim. Acompanhem, façam perguntas também no Telegram, que a gente vai atender, vamos responder, tá? O canal está aberto justamente para isso, tá, gente? Tem mais perguntas, Lu? Não, manda bala. Então tá. Então, aqui, quando a gente começa, nós vamos mapear esse cliente, tá, gente? E aí são aquelas perguntas clássicas, né? Faixa etária, a maioria é homem ou mulher, qual é a profissão, qual mais ou menos a renda desse meu público, qual a escolaridade, onde esse meu público mora. Isso eu estou falando no físico. Tá? Por que eu estou falando isso, físico e digital? Tá? Porque eu não sei o que vocês vão oferecer. Ou, aliás, como vocês vão oferecer. Às vezes, pode ser que vocês optem por fazer agendamento online, tá? E aí, vocês podem, às vezes, direcionar uma profissional até essa pessoa. Eu vi uma pergunta aqui em relação à pandemia. Foi isso, Lu? Deixa eu voltar aqui. Não Não vi. consigo voltar. Não consegui voltar. Pandemia. Espera aí que eu vou tentar. Eu também não estou conseguindo, gente. Tem A sim retração, se alguma. aqui, ó. Não é bem uma pergunta, mas mais uma curiosidade. O mercado de produtos estéticos tem apresentado alguma retração forte nessa pandemia? Não, não. Não mesmo, só cresceu. Exatamente. O que Mas aconteceu? cresceu para as empresas que estão muito bem posicionadas. Que é isso que Exatamente. nós estamos querendo fazer com vocês, que vocês sejam empresas posicionadas. Quando você tem uma empresa sólida, que tem todo esse plano que nós falamos, e ela está bem posicionada, ela consegue encontrar soluções para qualquer eventualidade, como uma crise como essa. Eu tenho uma colega que ela cresceu muito e abriu mais 3 clínicas. Mas porque ela está ela sabe exatamente, né, onde ela está, como é a empresa e como ela deve fazer para crescer. Então não é simplesmente, vamos, e agora estou desesperada. Não, tudo é planejado, gente. Nós vamos chegar nisso. Se Deus quiser, nós vamos chegar nisso. Para fechar o parênteses, essa questão da pandemia, eu também tenho clientes com clínicas, né, gente? O atendimento voltou ao normal, tá? Obviamente, todos os protocolos de segurança, eles têm que ser atendidos. Então, Sim. aquelas clínicas que se prepararam para voltar com atendimento, estão atendendo normalmente, tá? Então, eu recentemente, essa semana passada, até estive nessa minha cliente, todos os protocolos atendidos, tem toda uma lista de exigências para que possa se voltar a atender. Então, desde que você atenda todas aos protocolos de segurança do Covid-19, você pode voltar a trabalhar normalmente. E aí, obviamente, de acordo com a área de que você atua, né? Então, a higienização, para quem trabalha com maquiagem, para quem trabalha... Enfim, tem uma série de protocolos que devem ser seguidos. Seguido esses protocolos, podem atender normalmente até segunda ordem, né, gente? Como a gente disse, a gente não sabe o que ainda está por vir, tá? Mas em termos de retração,
não tivemos, tá? Principalmente em termos de produtos. Produtos estéticos, ao contrário, Muitas houve um empresas aumento, cresceram. houve um Um grande amigo aumento. meu, a gente estava conversando, ele falou, Lu, a gente cresceu muito e a gente está abrindo outros polos de venda. Então, gente, é assim, tudo é planejamento. Se você tem planejamento, você cresce. Porque tem muita gente comprando apartamentos, tem muita gente crescendo, mas de uma forma organizada, né? E isso é importante. Por quê? Porque ele já tem toda uma estrutura por trás, que é essa estrutura mesmo que a gente quer passar para você. Uhum, exatamente. Então, gente, voltando aqui ao tal do cliente, a gente está identificando. E aí, isso daí não é só para um cliente novo, tá? Às vezes a gente está tão em busca de captação de novos clientes que a gente esquece de olhar para os que nós já temos, né? E esse é um problema também recorrente à estética, sabe, Lu? Às vezes a gente fica sempre Sim, na ânsia de novos, e a gente acaba esquecendo de mapear e de fidelizar, de se relacionar com o que nós já temos, né? Porque a gente já parte do sim. pressuposto que eles já conhecem os nossos serviços, então deixa eles lá. Então, assim, eu vou mapear esse meu futuro cliente tanto quanto esse meu cliente atual, a Fátima lá, em um salão de beleza e quero muito poder ter meu espaço, quero me organizar. E vai fazer, Fátima, vai fazer tudo Vai. certinho, sim. Vamos lá, Depois você vai degrau a falar para a degrau. gente. É. Exatamente, degrau a degrau, né? A gente consegue, por que é importante eu saber faixa etária? Tá? Porque o hábito de consumo, o padrão de comportamento, nós já falamos isso aqui em outras lives, mas vamos voltar a falar, o padrão de comportamento de um público até 30 anos é um. Por exemplo, o padrão de comportamento de consumo de um público acima dos 50 é outro. Eles tendem a ser mais fiéis e também mais exigentes, tá? Sim. Então, é importante a gente entender o tipo de qual é a faixa etária desse nosso cliente para a gente saber com quem a gente está lidando, né, gente? A gente tem que saber, numa conversa como nós estamos aqui, a gente tem que saber com o que a gente está conversando, qual é a necessidade, qual é a expectativa que esse público tem sobre a gente, né? Então, primeira coisa é entender essa faixa etária. Diz muito, gente. A idade, o perfil médio da idade do nosso cliente diz muito sobre o comportamento, sobre o hábito de consumo do nosso cliente. Então, vocês mapearem esse tipo de informação é imprescindível para clientes novos ou para aquele que nós já temos, tá? A renda, obviamente, a gente não vai sair perguntando para todos os nossos clientes, oh, quanto você ganha por mês? Não, né? Mas a gente consegue, qual que é a sua profissão? A gente consegue mapear mais ou menos se ele ganha de 1.000 a 1.500, a 1.000 a 2.000, 2.000, mais ou menos qual que é a renda do nosso público. A Fátima, medo faz parte, Fátima. Quando a gente perde o medo, quando a gente começa a buscar informação, quando a gente começa a se capacitar, e aí esse medo, que na verdade é uma certa insegurança, a gente vai deixando ele de lado e a gente vai minimizando. E é por isso que a Ó, gente posso vem falar, aqui. Ju? Por favor. Medo a gente sempre tem, viu, gente? A gente sempre tem medo. Eu fui dar uma palestra agora no Estética In. Nossa, eu suava para entrar no palco, eu já fiz isso N vezes. Mas faz parte, eu acho que essa adrenalina faz parte. Tem medo, vai com medo mesmo. Mas vai com medo mesmo, sabendo, já sabendo o que você pode fazer, aonde você pode buscar, né? Não ir assim, eu vou montar porque vai dar dinheiro. Geralmente isso é meio complicado. Você vai montar porque você tem certeza de todo um processo e que esse processo vai te levar justamente a ter uma empresa sólida, a você não quebrar daqui a 2 meses, a você não quebrar daqui a 2 anos, a você ter uma história, uma empresa sólida para você, né? Levando Isso em que eu acho, consideração até a sua própria experiência profissional, né, Fátima? Isso também sim. tem que ser levado em consideração, né? A sua Uma outra coisa que capacitação. você falou da idade, Juliana, não sei se você vai falar disso,
até mesmo para a gente ter faixa de valores de tratamento para ofertar. Você tem um valor com ticket mais alto, um valor com ticket médio, um valor com ticket baixo, que ofereça uma resposta positiva, mas que possa caber em diversos bolsos, né, Juliana? Às Isso vezes a a gente gente vai só tem falar um tratamento. lá na frente, lá na parte de plano de marketing. Não, mas ok, mas dá para a gente entender. Isso é na hora que a gente vai falar lá de precificação, de estratégia, É bem legal né? isso. De modismo, de tendência, mega tendência. Isso a gente vai falar lá na próxima live, quando a gente vai falar de planejamento de marketing. Desculpa, foi Imagina, sem querer. imagina. Mas então, Fátima, é isso, tá? É buscar essa informação, é buscar se capacitar e com mais, aí você vai ter mais segurança para você abrir o seu próprio negócio, tá? Quando a gente fala desse plano de negócios, gente, o objetivo é exatamente minimizar a margem de erro, gente, porque erros nós vamos cometer, tá? Isso daí é natural, é até esperado que isso aconteça. A função do plano de marketing é a gente minimizar ao máximo que a gente puder, tá? Principalmente quando a gente fala em termos de investimento, né? De colocar o dinheiro de uma forma mais consciente, mais racional, e não comprar o equipamento tal porque agora está vendendo, está na moda. Quando eu falei agora há pouco de modismo, tendência e mega tendência, a gente vai falar no plano de marketing, é isso. Tá? Então, cuidado ao investir em equipamentos com valores altos, que são, às vezes, tratamentos sazonais. Tá? Então, plano de negócio estruturado, Fátima, você vai ver que você vai ter mais segurança para você abrir o seu negócio. Tá? E erros faz parte você cometer, é esperado. A função desse plano de negócio é minimizar o máximo que a gente conseguir. Tá bom? Continuando, então, depois que a gente mapeou, que a gente chama isso de perfil demográfico, são muitas informações, Fátima. Eu vou Mas falar respira. Vamos lá. Lembrando que a gente está disponibilizando, após cada live, um material, um e-book gratuito, que está lá no Telegram, tá? Ele está bem didático, gente. Esse da análise de Bem mercado, fácil. esse de análise de mercado ainda a gente não subiu. Nós vamos subir até a semana que vem, né, Lu? Ao da semana passada, da última live do sumário executivo, a gente já subiu. Vocês vão ver que está super didático. Então, tá assim, passo 1, escreva assim, 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 assado. Isso. Passo 2, justamente, gente, para E vocês vocês podem conseguirem... reassistir a live, né, Ju? Vai ficar Isso, lá no Telegram, vocês conseguem reassistir de isso. novo, sabe? Vai ficar bem Exatamente. legal. E assim, qualquer dúvida, como nós já falamos na última aula, na última aula, olha, já estou com aula na cabeça, na última Professor. live. Gente, quando vocês tiverem alguma dúvida, podem acionar a gente ou através do meu Instagram, ou do Instagram da Lucinéia, ou no Telegram. Podem perguntar. Como nós dissemos na última live, o nosso intuito aqui é ajudar vocês a montar esse plano de negócio. Então, é a gente fazer junto. Nós vamos fazer esse plano de negócio passo a passo. Mas eu, Lucinéia, Juliana, estou com dúvida. Legal, traga essa dúvida, que a gente vai responder até na própria live, que às vezes a sua dúvida, às vezes, pode ser de outra pessoa. Então, pode trazer sim. Se não quiser, acione a gente em outros canais, que a gente, como vou frisar, o nosso intuito é fazer com que, ajudar vocês a montar esse plano de negócios, tá bom? Então, fiquem tranquilos, que nós vamos degrau a degrau, tá? Passo a passo, tá bom? Ju, nós Continuando, estamos terminando, estamos Ju. Nós temos terminando? menos de 5 minutinhos. Então, vamos encerrar por aqui sobre esse tal de cliente, tá? O cliente ainda a gente pode deixar e continuar. Eu falei, Lu, que essa análise de mercado tem pano para manga, né? Tem Vamos. muito assunto.
Então, vamos Vamos encerrar por aqui. desenhando isso A junto. gente vai degrau a degrau. Hoje eu falei falamos mais um pouquinho desses pontos fortes, dessa diferenciação. Comecei a falar desse perfil demográfico, né? Idade, onde esse cara mora, por que saber onde esse cara mora? Porque não adianta eu me comunicar, eu querer vender para um cara que mora lá na zona sul e eu estou aqui na zona norte. Esse cara não vai atravessar a cidade para fazer um tratamento comigo. Ou se vier, ele vai vir esporadicamente. E a gente não precisa só de público esporádico, né, gente? A gente precisa de frequência. A gente precisa de um público frequentador, tá? Então, a gente saber onde esse cara mora também é imprescindível, tá? Eu vou encerrar hoje aquilo na questão do perfil demográfico, e aí, na próxima live, a gente volta a falar de análise de mercado 2, tá? E aí a gente retoma um pouco o perfil demográfico, vamos falar um pouquinho de comportamento, tá? Desse cliente, que o comportamento pode nos ajudar a determinar, como a gente já falou, só a faixa etária aí tem comportamento diferente, né? A minha mãe, ela tem um hábito de consumo, quando se fala de tratamento estético, né? Eu já não. Eu já, o que quiser lançar no mercado aí, o que é o que eu estou precisando, eu vou. A minha mãe já fica mais receosa. Será? Aliás, está me devendo uma visita, né, Ju? Para a gente fazer redução, né? Eu estou precisando muito fazer redução de já. tudo, viu? Tudo. Verão tá aí, estou precisando fazer uma revisão geral, né? Funilaria e pintura. Tudo, Lu. Então, assim, gente, hoje nós falamos principalmente por essa questão de buscar o nosso diferencial, tá? Fazer essa análise SWOT e começamos a falar desse cliente na questão demográfica. Na live que vem, vamos retomar um pouquinho dessa questão demográfica e aí vamos falar de comportamento. E aí, Fátima, a gente pode falar, inclusive, da questão dos tratamentos que a gente pode vincular a esses carinhas aí, tá bom? Então, gente, vai ser imperdível. É muito pano para manga, gente. Vai ser imperdível. Tá bom? Legal. Juliana, obrigada mais uma vez. Então, obrigada hoje, gente, acho que a gente cumpriu nossa missão aqui com vocês. Estou super feliz, meu coração está batendo. Estou muito feliz de estar aqui realmente com vocês. Espero que a gente tenha ajudado. E a live que vem vai ser sensacional. Vai ter muito mais informação. Você vai começar a crescer, a entender melhor. E eu tenho certeza, todos que estão aqui depois vão falar para a gente: olha, eu tenho um negócio incrível, está bombando, está funcionando. E é isso mesmo que eu quero para a minha vida. Olha que delícia. Que delícia, isso, né? Isso aí. E a dica principal, Lu, só para encerrar, gente, não tenham pressa, tá? Isso. Não tenham pressa. Vamos com calma, degrau a degrau, que a gente chega lá, tá bom? Obrigada, gente, pela atenção de vocês. Obrigada, Lu, mais uma vez pelo convite. Acompanhem a gente nos canais, tragam dúvidas. E a gente está sempre... meu coraçãozinho, tá, Ju? Olha que bacana. Para você também. Meu coraçãozinho para você. E, gente, vamos crescer juntos. Estamos sempre à disposição de vocês, tá bom? Que, como a gente já disse na última live, juntos nós somos mais fortes e a gente vai chegar lá, né, Lu? Uhul, bora! Bora crescer, gente. É isso que a gente quer. Um beijo, grande beijo para vocês. Excelente noite, excelente semana. Entre no Telegram, assista de novo, pega suas dúvidas, que nós vamos estar aqui na semana que vem, na segunda-feira, no mesmo bate-canal e bate-horário. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo, gente. Até semana que vem.